Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador, dando uma olhada agora no tal Instituto Sigilo, desse homem que vocês estão vendo aqui na fotografia. Vamos dar uma analisada no que está pegando desse instituto, que é um instituto que preza pelo sigilo de dados dos seus associados, especialmente aqueles do INSS, que agora foram lesados por essa fraude toda, que inclusive deu em nada com relação aos partidos da esquerda como PT, PSOL, PCdoB, PSB e outros que não estão assinando a petição para abertura de CPI, né? Para investigação dessa roubalheira do INSS. Incrível, né? Agora, essa ONG é uma organização não governamental chamada Instituto Sigilo, que pertence a esse, além de outros, né? Que, segundo a Justiça, é uma associação de fachada que visa entrar na justiça contra tudo e contra todos e conseguir indenizações. Gente, é interessante porque pegando carona agora nesse escândalo do INSS, né? Esse instituto se apresenta então como uma organização que defende a privacidade e proteção de dados dos seus clientes, digamos assim, ou associados, né? Inclusive tem muitas ações na justiça, você pode entrar no site deles e acompanhar essas ações. É uma reunião de advogados numa ONG, numa associação, para ir entrando na justiça. Vão entrando na justiça contra órgãos municipais, estaduais e federais. Contra, por exemplo, Serasa, o Auxílio Brasil, contra o governo federal, inclusive, né? Eles são, então, defensores dos consumidores, né, de direitos de proteção, inclusive dentro da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, etc., né? E você consegue acompanhar no site dele essas ações, né, no site desse grupo, Instituto Sigilo. Agora, segundo o Ministério Público, né, também a Justiça está investigando, eles são uma associação, uma ONG de fachada. Qual é a suspeita, então, né? A grande sacada do Ministério Público aí, e também da Justiça, é que o Instituto não estaria agindo para defender ninguém. A real intenção dele é ganhar muito dinheiro com honorários advocatícios. Mas isso é contra a lei? Você vê o erro em algum determinado instituto, em alguma determinada autarquia, em algum ministério, vazamento de dados sigilosos de pessoas em alguma entidade da qual você é advogado, ou tem uma banca de advogados defendendo aquela entidade. É contra a lei que você entre na justiça e trabalhe para defender essas pessoas ou clientes e daí receber honorários advocatícios? Isso não é contra a lei, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, qual seria a ideia? É que ninguém defendesse essas pessoas? Então, se eu estou lá numa associação de aposentados, não sei o quê, da camisa vermelha, aí tem alguém vazando informações, eu estou sendo cobrado de coisa que eu não assinei, que eu não pedi. Tem um consignado que alguém fez no meu nome, mas então eu não posso estar associado a uma entidade que possa me defender. Aí, gente, você vê como é que funcionam as coisas. Eu não estou falando que o instituto é bom ou se é ruim, tá? Só estou dizendo que eles estão indo por um caminho estranho, né? Que é uma organização de fachada somente preocupada em receber honorários advocatícios. Gente, se é uma banca de advogados, todo mundo quer receber honorários advocatícios, né? Agora, numa ação coletiva dessa, isso pode dar milhões e milhões de reais. No caso, por exemplo, do DataPrev, né, que vazou essas informações, segundo informações e investigações da Polícia Federal, do INSS, de aposentados e pensionistas, para você fazer carteira de identidade, CPF, pegar empréstimo consignado ou assinar algum desconto em folha para plano dentário, plano de saúde ou alguma outra coisa, a indenização pode chegar a 2 bilhões, né? E esse instituto receberia então 400 milhões de reais de honorários, né, pessoal? Então é uma coisa incrível mesmo. Como é que é o nome desse cara aí? É um modus operandi, segundo
o Ministério Público, né, o pessoal que está investigando, que o Instituto Sigilo usa para se aproveitar do escândalo do INSS para receber esse dinheiro todo, né? Então, no último dia 7, a entidade apresentou uma petição que alega que o suposto vazamento na ação é uma parte do esquema de corrupção apontado pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, que está investigando esses descontos falsos de aposentados e pensionistas, né? Abre aspas. Somente com ele há viabilização da retirada do dinheiro de aposentados e pensionistas. Preenchia-se formulários em nome daquelas pessoas, o formulário é preenchido de forma a falsificar, no fim, a identificação daquele aposentado ou pensionista, e daí receber esses valores, e daí a gente sabe para onde que vai, né? Inclusive com partidos políticos recebendo esses dinheiros, né, gente? Então o Instituto entraria aí. O escritório, segundo está aqui o jornal Metrópolis investigando, aqui, ó, o escritório responsável pela ação do advogado Vitor Hugo Pereira Gonçalves, esse que vocês estão vendo aqui na foto, esse aí, ó, indica no processo que quer a condenação também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ou pagamento de honorários, né, de honorários advocatícios, que poderia dar 20% do valor da causa, que são 2 bilhões, o que seriam 400 milhões de reais. Gente, o cara monta uma entidade, uma organização não governamental para ajudar pessoas que estão sendo lesadas com o desvio o desvio do princípio pelo qual aquela pessoa ingressou naquela associação, naquele sindicato, que era para proteger o aposentado ou pensionista de alguma forma, porque a gente sabe que a pessoa idosa, ela precisa de algumas proteções, né, gente? O cara não sabe mexer na tecnologia, não sabe ir ao banco digital, e então essas entidades supostamente deveriam, por princípio, defender essas pessoas, e não, elas estão roubando essas pessoas. E se tem um advogado inteligente que se junta com outros advogados, monta uma entidade para proteger o vazamento de dados daquelas pessoas que são vulneráveis, aí é culpa de quem? É culpa do sistema, né? Não é culpa do advogado aí. Bom, ele abriu essa entidade, foi bem sagaz, né? Inteligente ele, né? Por hora, essa investida do Instituto Sigilo contra a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma piada, né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Desde quando, gente? O governo vai proteger dado de cidadão? Desde quando? Lá tá cheio com milhares e milhares de funcionários públicos. Aquilo, todo mundo fica sabendo de tudo, gente. Né? Até parece, você está sendo julgado lá na Maria da Penha, por exemplo. Cara, o cara que tá o promotor ou o advogado, ou o pessoal sabe dos detalhes e todo mundo comenta com todo mundo. Infelizmente é assim, tem muita fofoca nesse meio advocatício aí, gente. Muita fofoca, com juiz, com todo um promotor. O pessoal fofoca as coisas. Chega em casa e conta pra mulher, conta pro marido. Gente, infelizmente é assim que funciona. Vai ter uma entidade nacional que vai proteger seus dados? Imagine, gente, eu já vi reportagem de televisão da Record, da Band, comprando lista de CPF na Praça da Sé em São Paulo, gente, para fazer, e depois o cara foi no cartório e conseguiu tirar uma certidão de nascimento, e a partir daí, identidade, CPF, carteira de motorista, escambau, tudo falso, isso, bicho. E é tudo vazamento do próprio governo, de dentro do próprio governo. Não é nenhum hacker que entrou lá e roubou os milhões de CPFs, não, isso sai de dentro do governo. Deve ter gente dentro do governo que vende essas listas para você. Então é isso, gente. O que vocês acham? O Instituto está correto, está errado? O cara já tem uma ONG que já cuida de proteção de dados de pessoas, digamos, frágeis, né, assim, na sociedade. Ele vê uma brecha dessa, num rombo desse milionário no INSS, ele foi atrás. Tá errado? Tá certo? Deixa o comentário, pessoal. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.